aos olhos dos outros. As tatuagens neste jovem são apenas tatuagens comuns, mas dê uma boa olhada nelas. É um mapa da estrutura da prisão, e esta é a chave para sua fuga. Este jovem chamado Michael, graduado com distinção pela Universidade de Chicago, Estados Unidos. Não apenas isso, ele é bem bonito. Depois de se formar, Michael ingressou na indústria da arquitetura e se tornar um engenheiro sênior. Seu futuro está aberto. Por que um cara tão talentoso e bonito assim sendo colocado na prisão? Acontece alguns dias atrás. Michael pegou uma arma para assaltar um banco. Além disso, ele deliberadamente não usou a máscara. Depois de roubar $500 mil, Michael ainda ficou parado esperando a polícia chegar. Não muito depois, a polícia chegou. Na corte, Michael aceitou todos seus crimes. A advogada de defesa é um conhecido de Michael. Ela estava confusa com as ações de Michael. A advogada disse que não tem falta de dinheiro e não tem tendências violentas. Por que de repente roubou um banco? Os olhos de Michael pareceram se esconder. Ele não quer responder a esta pergunta. Por carregar armas perigosas com intenção criminosa. Então Michael foi condenado a 5 anos de prisão. Michael não reclamou nada. Solicitou ativamente para ser enviado para a prisão mais perigosa, Fox River. Deve saber, as pessoas presas aqui são criminosas extremamente perigosas. Michael foi designado para o quarto número 40, edifício A. Michael acabou de estar na prisão no primeiro dia e testemunhou com seus próprios olhos a cena de luta violenta e sangrenta entre prisioneiros na prisão. Felizmente, seu companheiro de prisão Fernando também não é do tipo cruel, apenas foi pego por fraude. Durante a caminhada, Fernando ainda entusiasmadamente apresentou a Michael as pessoas poderosas na prisão. Por exemplo, aquele velho segurando um gato. Parece gentil e educado, mas, na verdade, era um superladrão 30 anos atrás. Ele trouxe $1,5 milhão em dinheiro, e pulando do avião, apesar de ser pego. Mas até agora esse dinheiro não foi encontrado. Ou esse cara negro é o maior fornecedor da prisão. Qualquer coisa que os prisioneiros quiseram, ele pode encontrar para eles. Enquanto falava, Michael revirou os olhos e observou. O primeiro é o hidrante, depois é para o esgoto próximo. Michael fingiu largar a revista. Quando as pessoas ao redor não percebem, apenas jogou a revista no ralo. Então Michael disse que queria conhecer uma pessoa, Lincoln Burroughs. Lincoln Burroughs foi preso pelo assassinato do irmão do vice-presidente. Um mês depois, ele será executado por cadeira elétrica. Fernando alertou Michael que é melhor não se envolver um prisioneiro no corredor da morte, ou talvez ele seja punido. Mas Michael não tem medo nenhum. He's my brother. Podemos provavelmente adivinhar qual é o propósito de Michael. Ele só foi designado para esta prisão por causa de seu irmão. Michael quer levar seu irmão para escapar da prisão. Com base no que Michael entendeu sobre seu irmão, e o que os dois irmãos disseram um ao outro enquanto visitava a prisão, Michael acredita que seu irmão é inocente e foi prejudicado por alguma força poderosa. Mas o problema agora é o irmão de Michael foi trancado em um quarto privado, muito difícil de alcançar. A única maneira é ser amigo deste chefão e trabalhar na fábrica da prisão. Lincoln vai lá todas as semanas também no dia de passeio. Michael foi imediatamente procurar o chefão, mas ele está jogando cartas com seus juniores. Portanto, não presta atenção a Michael. Quem teria pensado que Michael tirou um guindaste de papel, colocado na frente dele e disse: You might find I can be of more assistance than you think. Mull it over. Come find me when you're ready to talk. Depois de encontrar o chefão, Michael foi imediatamente para a sala médica da prisão e mentiu que tem diabetes e precisa de injeções regulares de insulina. Com base em sua boa aparência e eloquência, Michael rapidamente conquistou o carinho da enfermeira, mas seu alvo não é a enfermeira, é o local especial da sala médica. Um guindaste de papel que qualquer um pode fazer, nas mãos de Michael, instantaneamente foi transformado em uma ferramenta de fuga da prisão. Enquanto a enfermeira saiu, Michael então tirou o guindaste de papel e jogar no ralo da enfermaria. O guindaste flutua com a água e apareceu no ginásio da prisão. Isso significa que
pode ir diretamente para a sala médica daquele lugar. Tudo está nos planos de Michael. Mas inesperadamente, o chefe da prisão pediu para ver Michael. Isto não é uma coisa boa para os prisioneiros. Mas Michael não é uma pessoa comum. Enfrentando o interrogatório do chefe, Michael estava completamente calmo. Depois de algumas perguntas, o chefe da prisão finalmente foi direto ao assunto. Não vai demorar muito para seu aniversário de casamento. Para dar um presente surpresa para sua esposa, ele fez um modelo do Taj Mahal. O modelo prova que o trabalho de um diretor é extremamente ocioso, mas a textura do modelo é extremamente solta. O interior é super torto. O chefe sabe que Michael é um arquiteto estrutural, então quer usar seu conhecimento para ajudar a reajustar o modelo. Quem teria pensado que Michael não queria agradar o chefe? Ele recusou imediatamente. Michael não pode perder tempo aqui. A questão urgente agora é salvar seu irmão Lincoln da prisão. Mesmo que ele ofenda o chefe, ele tem que suportar. Ao mesmo tempo, o chefão que dirige a fábrica recebeu um telefonema de seu pessoal fora da prisão. Disse que eles tenham recebido uma carta com a foto de uma testemunha que tem provas de seu crime e um guindaste de papel. Depois de ouvir, ele entendeu imediatamente. Certamente Michael sabe onde está aquela testemunha. Ele foi encontrar Michael, ameaçando-o a revelar o paradeiro dele. Mas Michael é muito teimoso. Ele pediu para trabalhar a fábrica. Também sugeriu levá-lo para escapar da prisão. Isso deixa o chefão extremamente envergonhado. Tem que fazer o que ele disse. Então ele enviou subordinados para lidar com Michael. Michael não desistiu. Ele deu um soco no rosto do chefão. Mas então ele foi derrotado pelos juniores e foi espancado. Só pararam quando os guardas descobriram, mesmo sendo a pessoa que foi espancado, mas ainda foi chamado para a sala do chefe. Enfim, Michael é novo lá. Antes, ele ousava se recusar a ajudá-lo, então dessa vez o chefe quer o punir. E disse que vai manter Michael em um quarto escuro por 90 dias. Quando fosse solto, seu irmão Lincoln já estaria morto. Michael mudou rapidamente de atitude. Fala um monte de palavras especializadas fazendo com que o chefe não entenda nada. Você disse que queria consertar o modelo? Tem que ser rápido. Then we better get started. Wouldn't you say? Michael escapou da punição. Michael foi para a enfermaria, enquanto a enfermeira estava fora, planejando silenciosamente a fuga da prisão, mas porque foi injetada com muita insulina. Então a mão de Michael começou a tremer. A enfermeira também não é burra. Lhe ofereceu para verificar o açúcar de Michael para ver se ele realmente tem diabetes. Quando estava prestes a ser revelado, Michael foi imediatamente ao traficante de drogas na prisão e pediu-lhe que encontrasse um medicamento para controlar a insulina, até na prisão. Então o dólar ainda é extremamente útil. Não muito depois, Michael também conseguiu o cartão de acesso à fábrica da prisão e ter a chance de conhecer seu irmão. Ao terminar, os dois conversaram no vestiário. Michael conta a Lincoln sobre seu plano de fuga, e ele até mostrou ao irmão o mapa da estrutura da prisão em seu corpo. Como Michael conseguiu este documento secreto? Acontece que naquele ano, o governo ordenou que esta prisão fosse reparada. A empresa que empreendeu este item não poderia pagar este projeto. Então, silenciosamente transferiu este trabalho para um terceiro, e Michael foi um dos arquitetos dessa empresa. Quanto ao desenho da prisão, e os lugares onde os materiais foram cortados, Michael é claro como a palma de sua mão. Mas a fuga da prisão é apenas o primeiro passo no plano de Michael. Eles ainda precisam. O dinheiro está escondido do lado de fora deste velho, e os recursos do chefão para ajudar os dois irmãos a permanecerem anônimos, e mudar uma identidade diferente para fugir para longe. Mas por essas coisas, Lincoln não estava absolutamente otimista. Porque os prisioneiros na prisão são os menos confiáveis. Porque são difíceis de controlar. Michael parecia muito confiante. Mas o que aconteceu a seguir provou que Michael ainda é muito ingênuo. A situação na prisão é extremamente complicada. Nem todos podem ter certeza de tudo, por causa da questão da raça. E os criminosos são divididos em dois estados, brancos e negros. E os conflitos sempre aconteceram entre os dois estados. A guerra pode acontecer a qualquer momento. Originalmente, esta guerra não tinha nada a ver com Michael, mas ele não esperava que esta guerra torna-se o maior obstáculo no seu plano de fuga. Michael está planejando uma fuga da prisão com seu corpo coberto de tatuagens. Michael tirou um espelho e olhou para seu braço. Espelhar uma linha de letras e números. Ao passear, Michael se esgueirou debaixo do banco. Não muito depois, Michael encontrou o que procurava. Isso é um parafuso. O número que Michael anotou foi o código do parafuso.
Quando olha para as plantas da prisão, Michael notou este item, independentemente do tamanho ou material. É muito adequado como uma ferramenta de fuga da prisão. Então Michael se sentou na cadeira e tirou uma moeda, e começou a desparafusar o parafuso, mas neste momento, o pervertido veio com seus juniores. O lugar onde Michael se senta é o seu lugar especial. Mas o pervertido não tinha absolutamente nenhuma intenção de expulsar Michael, mas olha para ele com olhos lascivos. Ele disse que queria proteger Michael. Enquanto ele lhe proteger nesta prisão, ninguém se atreve a fazer nada. Looks to me you already got a girlfriend. I got a whole nother pocket over here. Mas Michael não gosta de homem. Depois de recusar, Michael irritou o cara pervertido. Então ele teve que deixar o parafuso meio desaparafusado. No dia seguinte, Michael teve dificuldade em desapertar o parafuso, mas foi pego pelo pervertido. Ele imediatamente forçou Michael a entregar o parafuso. O guarda de repente se aproximou com uma arma. O pervertido fingindo esticar os ombros, e dá o item para o Júnior atrás. Michael teve que sair silenciosamente. No ginásio, pessoas do Estado Negro silenciosamente passaram armas. A batalha entre os estados brancos e negros está prestes a começar. Michael aproveitou o momento em que todos estavam se preparando para a batalha, entrando furtivamente no quarto do pervertido, para encontrar o parafuso que ele roubou antes, mas foi descoberto. Michael reage super rápido, fingiu que nada está errado e caminhou na frente dele e disse: I want in. E essa cena foi vista recentemente pelo seu amigo Fernando. Ele sempre presumiu que Michael estava do lado neutro. Quem teria pensado que Michael se juntara ao Estado Branco? Isso o deixou muito zangado, então no camarim. Fernando então usou o remédio como isca. Levou Michael para um canto escondido, então os negros saíram correndo e controlou Michael. Disseram que se Michael tivesse ingressado no Estado Branco, então nem sonhe com o remédio que Michael lhe pediu para comprar. Chose the wrong side. Dessa vez não só não conseguiu o parafuso, mas também a remédio. Depois que as pessoas foram embora, o calmo Michael também ficou com raiva. Não importa o quão perfeito seja o seu plano. Então, nunca pode controlar o elemento humano. Michael voltou para a cela. Pensando no que fazer a seguir, neste momento, a porta da cela foi aberta. O diretor entrou com a lista de chamada. Um prisioneiro branco que se recusa a obedecer. Saiu da linha. Este é o sinal para começar a guerra. Os criminosos lutaram. Michael, em meio ao caos, também foi jogado no andar de baixo. O Júnior do pervertido, porque ele teve ciúmes de Michael por um longo tempo. Ele imediatamente correu em direção a Michael. Michael dominou o oponente pelo caminho e pegou o ferrolho de volta. O Júnior se prepara para atacar novamente, mas foi parado por outro negro e levou algumas facas. Finalmente desabou no colo de Michael. O pervertido, depois de ver isso, pensou que foi Michael quem matou seu Júnior, mas Michael não teve tempo de explicar. Quando o guarda jogou granadas de gás lacrimogênio, Michael rapidamente aproveitou a oportunidade para correr de volta para seu quarto. Mas por causa disso, Michael ofendeu completamente o pervertido. You're a dead man, Schofield! You hear me? You're a dead man! Michael sabe que não pode ficar mais neste lugar. Diante da ameaça do pervertido, Michael acelera seu trabalho. Sentiu-se afiando o parafuso e rapidamente afiou em um hexágono. Michael puxou a manga e colocou o parafuso sobre a tatuagem em seu braço. Combinação perfeita. Então Michael foi ao banheiro. Insira o parafuso sextavado no parafuso e retire-o. A partir daqui, ele pode ir direto para o esgoto. E vai direto para a enfermaria. Ao mesmo tempo, a gangue negra viu Michael e o pervertido estavam brigando. Então devolveu o remédio a Michael. Por causa disso, Michael foi aprovado no exame de enfermeira. 180 milligrams per deciliter. You're definitely diabetic. Ao ouvir isso, Michael sorriu. Neste ponto, tudo parece estar de volta nos trilhos, mas para Michael, o que ele vai enfrentar é muito mais difícil. O perigo espreita por toda parte. O filme de hoje que apresento é Prison Break, parte 1, e aqui estão os 2 primeiros episódios da série. O filme foi lançado pela primeira vez nos Estados Unidos em 2005, e rapidamente se tornou famoso em todo o mundo. Ainda hoje, 16 anos depois, ainda o achamos extremamente atraente. Os detalhes inesperados e cheios de suspense, e os arranjos inteligentes do filme cativam os espectadores. Personagem principal é Michael. Pode-se dizer que ele é um personagem bastante perfeito.
Mesmo diante da adversidade, ainda mantém a calma e improvisa muito rapidamente. Pode sempre tomar as decisões mais lucrativas. Como Michael e seu irmão escapam da prisão. Como fugem depois de escapar com sucesso da prisão. E a força misteriosa que prejudicou o irmão de Michael, por que é tão poderosa? Qual é as conspirações por trás? Até nos próximos episódios.